Vamos começar a nossa aula. Eu vou fazer a marcação aqui dos olhos usando esse mesmo marcador que eu uso para fazer todos. Eu vou colocar o olhinho aqui na posição, vou apertar para marcar. Você vai fazer isso enquanto a cabeça ainda está molhada. Aperta bem para marcar o lugar. Depois veja se ficou tudo retinho. O nariz eu estou fazendo um pouquinho maior do que de costume, tá? Eu usei aqui uma bolinha de 4 milímetros. Aí você coloca o nariz, alisa bem os lados. Veja se ficou tudo certinho no lugar e você já pode fazer a marcação da boca. A boquinha dele é bem para baixo do nariz, ó. Dá uma olhadinha aqui na referência. E você pode fazer um risquinho medindo 1 centímetro. Eu vou dar uma leve afundada aqui, ó, nessa parte, porque eu ainda vou ter que colocar o dente. E o dente vai ficar um pouquinho para baixo do lábio. Aqui eu tô fazendo a marcação até onde vai o risquinho da boca. A boca é bem pequenininha, onde vai ser colocado o dente, que é de 1 centímetro. Aí você deixa 1 centímetro de cada lado. Eu tô colocando aqui, ó, um pedacinho, uma bolinha de meio centímetro eu fiz, coloquei aqui, porque ele tem uma leve bochecha. Então, você coloca e emenda. Tá vendo, ó, que fica só um pouquinho levantado, não precisa ficar muito alta, não. Eu vou fazer a sobrancelha dele, ó, vou medir aqui na referência para ficar do tamanho. Eu tô usando 1 grama de massa. Você vai posicionar aqui, ó, bem rente ao olho e vai emendar com água e o pincel de borracha. Eu já emendei, ó, agora eu tô passando água para alisar e tirar essa marcação. Já fiz os dois. Agora aqui, ó, você passa o seu pincel de borracha para afundar, tá vendo, ó? A boquinha para a gente poder colocar o dente. Para fazer o dente, eu tô usando um rolinho de massinha branca e vou fazer com a faquinha as marcações do dentinho dele. Aí você olha na referência para ver, para fazer igual. Aqui em cima, na cabeça dele, se você reparar, tem uns risquinhos. Eu até esqueci de gravar como eu fiz, mas eu peguei a faquinha e fiz uns risquinhos em cima, ó, na cabeça. É só você dar uma olhadinha na referência para fazer igual. Para fazer a parte de baixo aqui, ó, do lábio dele, eu vou colocar um pedacinho de massinha, tá? O restante eu vou pintar, mas aqui eu achei melhor colocar um pedacinho de massinha, um rolinho de massinha. Agora você deixa secando para depois a gente continuar. Vou começar a fazer o cabelo dele agora. Para fazer o cabelo dele, eu tô usando aqui 30 gramas de massa. Eu vou encapar esse cabelinho dele e vou puxar, ó, um pouquinho para frente, deixando a massinha aqui bem arredondada perto da orelha. Você olha na referência para ver o desenho certinho. Deixa bem arredondado aqui e aqui também na parte de baixo. Vai passando o dedo assim, ó, para deixar ele bem retinho.
Depois, com a palma da mão, você alisa, tá? Aqui, ó, ficou um pouquinho maior e ficou um buraco no meio. Então, eu vou puxar essa massinha para preencher o buraco que ficou. Agora é só alisar. Para fazer a lateral do cabelo dele, eu tô usando 20 gramas de massa e vou fazer uma coxinha, ó. Uma coxinha de cada lado. Vou colocar aqui e vou distribuindo, tá vendo? Ó, abrindo um pouquinho a parte de baixo e com meu pincel de borracha eu vou puxando a massinha para ele vir e preencher aqui, ó, todo em volta da orelha. Aí depois é só você colocar na posição, olhando na referência como é, né? Veja certinho aqui e só emendar com água, deixando bem lisinho, tá? Não pode aparecer emenda aqui nessa parte. Então, você passa água e emenda. É a mesma coisa dos dois lados, tá? Você vai fazer igualzinho de um lado e do outro. Eu já terminei de fazer, ó. Deixa uma pontinha bem fininha aqui, tá? Aí dá uma olhadinha na referência, mede, para ver se ficou igual, do mesmo tamanho. Eu imprimi o desenho da referência um pouquinho maior. Então, você pode fazer desse tamanho mesmo, que vai secar, vai diminuir e ele vai ficar no tamanho certinho. Para fazer a parte da frente do cabelo, vou medir aqui, ó, vou colocar em cima do desenho para ficar na largura certinha. Aqui tem 9 gramas de massa. E agora é só colocar na cabeça dele e ajeitar. Com a faquinha, você já pode ir fazendo as marcações, dando uma olhadinha na referência para ver como é. Assim que você terminar de modelar, você já faz as marcações. Não espera secar muito, não, porque senão vai ficar difícil para você poder marcar. Aqui nessa parte da frente, eu preferi fazer a marcação com o pincel de borracha, porque ela é um pouquinho mais funda. Então, fica melhor a gente fazer com o pincel de borracha molhado na água. Agora é só esperar a cabeça secar, tá? Antes da gente fazer a pintura. Aqui, ó, nessa parte eu tinha esquecido de fazer essa parte do lado da orelha dele,
um pedacinho de massa. Aqui eu tô usando uma bolinha com meio centímetro. Você faz essa parte aqui, ó, em volta da orelha dele. Faz assim, desse jeitinho, bem arredondado, emenda, faz assim dos dois lados. Para fazer a pintura do rosto dele, eu olhei no desenho de referência, risquei primeiro com lápis e aí depois eu peguei a tinta acrílica vermelha e pintei. A parte aqui, ó, de dentro do olho, eu passei um giz pastel preto. Depois é só colocar cola e colar. O olhinho eu fiz do mesmo jeito que eu ensino aqui no canal, mas eu fiz ele na cor amarela. Esperei ele secar bem e colei no rostinho. Eu vou começar a fazer o corpo dele, né, a roupinha. Tô usando aqui 1 grama de massa para fazer o sapato. Você vai distribuir esse 1 grama no pezinho. Se sobrar massa, você vai distribuindo atrás, na frente, mas não tira, porque é a quantidade exata que eu fiz para o sapato. Aperta bem na mesa para deixar a parte de baixo reta para ele poder parar de pé. Para fazer o solado, eu estou usando aqui, ó, uma bolinha de meio centímetro, fiz um rolinho, achatei e vou colar. É a massinha marrom, tá? Que eu estou usando para fazer essa parte do sapatinho dele. Esse detalhe aqui do sapato, ó, eu preferi pintar para não ficar muito alto, sabe? Então, pintando eu achei que ia ficar mais delicado. Aí você olha na referência certinho para ver o desenho. Eu tô usando aqui, ó, a tinta acrílica marrom para pintar. Eu vou começar fazendo a roupa dele. Eu tô usando aqui, ó, eu tingi a massinha natural, coloquei um pouquinho de branco e preto. Aí ficou nesse tom de cinza meio escuro. Com um pedacinho de massa, você vai fazer a parte de cima do corpinho dele.
coloca aqui, ó, e emenda bem na parte de trás e vai puxando a massinha para baixo na perna para não ficar volume. Essa parte aqui que sobrou você corta e ajeita o ombro dele. Você já faz os risquinhos aqui, ó, antes de secar essa massinha, tá? Faz na frente e atrás. Eu vou fazer a calça. Eu fiz aqui uma bolinha com 2,5 gramas. Abri um pouquinho e vou encaixar aqui na parte de cima da perna, porque a calça dele tem um formato bem largo aqui nessa parte. Então você coloca essa massinha e preenche aqui, ó, a perninha. Vai puxando com o pincel de borracha para não ficar nenhum degrau aqui, porque aqui depois vai vir uma parte de cima ainda da roupa. Então você une essas duas partes para não ficar nenhum degrau. Aqui você puxa um pouquinho para baixo também. Empurra um pouco para cima para ele ficar um volume maior. Aí você já pode marcar com um pincel de borracha esse detalhe aqui da calça. Eu vou colocar um pedacinho de massa aqui, ó, para dar o acabamento. Você encaixa aqui e depois você faz umas marcações com a agulhinha. Você vai fazer as duas perninhas do mesmo jeitinho, tá? Aqui, ó, eu vou fazer esse acabamento da calça dele, que é esse babado que vai aqui por cima do sapato. Então, eu peguei 1 grama de massa, abri um rolinho, achatei, não deixei muito fino, não. E vou colocar aqui em volta, ó, da perna. Aí, é só você passar a agulhinha para emendar e fazer umas marcações com ela aqui na perna também, que a gente já tinha feito, né? Aí, você reforça e depois, com um pincel de borracha, você faz as marcações do babado. Vai dando uma olhadinha na referência para ver como é. Eu vou fazer o babado da calça dele. Fiz um rolinho de massinha branca. Vou colocar aqui em volta das duas perninhas. Vou apertar bem para grudar e com a faquinha eu vou dando batidinhas assim para ficar marcado. Eu peguei 2 fiozinhos bem fininho que eu fiz, enrolei os dois para fazer o detalhe da roupa dele. Aí é só colocar umas bolinhas também para terminar esse detalhe da roupa. Faz isso nas duas pernas. A gente vai continuar fazendo a parte de cima da roupa. Eu peguei um pedacinho de massinha e depois um pedacinho um pouquinho maior com 1 centímetro para fazer essa parte do babado da roupa dele.
Aí você vem e encaixa aqui, ó, de baixo, aperta bem para unir no corpinho dele. E aí com a faquinha mesmo você pode ir fazendo as marcações. Eu vou colocar esse cordãozinho vermelho, o mesmo cordãozinho que eu coloquei na perna. Vou colocar aqui na cintura dele. Aí você vai dando uma olhadinha na referência para fazer igual. Eu fiz 4 bolinhas, 2 eu coloquei no corpinho e 2 eu coloquei no pé. E com a estequinha agulha, eu vou fazendo umas batidinhas assim para ficar marcado. Eu vou pegar aqui, ó, mais um pedacinho de massinha e vou fazer essa parte da roupa. Ela não tem nem 1 centímetro de largura, essa fitinha de massa. Aí você faz as marcações e cola atrás da roupinha dele. E terminei a roupinha dele. Eu vou dar uma olhadinha aqui na referência para ver se ficou parecida e vou deixar secar. Para fazer o braço, eu estou usando 1,8 gramas de massinha branca. Eu vou fazer de branco porque a mão dele é branca, né? E como não vai aparecer o braço, eu já fiz de branco mesmo. Aí você faz igual eu já ensinei aqui no canal, como faz o bracinho, e coloca na posição que ele está fazendo. Ajeita a mãozinha na pose que ele está fazendo na referência. Você vai deixar esse bracinho secando de um dia para o outro, para depois a gente vestir. Para fazer a manga da blusa dele, eu usei aqui uma bolinha de 1 grama para fazer essa parte de cima, porque ela tem um formato bem arredondado. E depois eu peguei mais um pedacinho de massa, uma bolinha de meio centímetro, fiz um rolinho e vou encaixar aqui, ó. Já faz as marcações, né, que a blusa dele tem, deixa bem marcado, tá? Para não perder essa marcação na hora que secar. E com um pedacinho de massinha, você vai fazer o babado que ele tem assim por cima da mão. Igual a gente fez aquela por cima do pezinho, é igualzinho, você vai fazer. Vai colocar aqui, vai emendar, né, com a manga e vai fazer as marcações do babado.
E aí é só colocar o rolinho bem fininho branco para finalizar esse babadinho aqui. E terminar colocando aquela fitinha vermelha também que a gente colocou no corpinho, você vai colocar aqui na manga da blusa dele. Você já pode colar assim que você terminar de fazer, não precisa esperar secar, tá? Que daí com a massinha molhada, ela ajuda a modelar o formato da manga. O corpinho já ficou pronto, você vai ter que esperar esse corpinho secar pelo menos 4 dias antes de colar a cabeça. Agora só tá faltando o detalhe do pescoço dele, aquele babado branco, né? Então eu peguei uma fitinha branca, ó, eu tô fazendo um zigue-zague assim. Vou fazer vários desse daqui. Aperta, tá vendo? Porque ela não pode ficar muito larga, senão fica muito grosseiro ali no pescoço dele. Eu fiz bem fininho esse babadinho. Aí eu fiz 3 babadinhos desse, tá? Você faz. Ó, colei um no outro e fiz mais 2 desse pra gente poder colocar aqui no pescoço. Eu fiz aqui o furo na cabeça, que eu não tinha feito antes. Você faz o furo na direção do nariz e coloca no corpinho só pra ficar no formato esse babado, tá? Aperta bem para ele ficar modelado no formato certinho e secar assim. Ficou pronto então o nosso personagem de Halloween. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, porque na semana que vem vai ter mais um personagem. Aqui na cabeça dele, olha, que tem uns risquinhos, tá vendo? Eu não falei no vídeo, mas é só você fazer uns risquinhos com a faquinha, tá? Aqui nesse babado, ó, quando secar, se ele encolher muito, aí depois você pode colocar mais um pouquinho de massa depois que tiver seco, tá? Você coloca aqui em cima, ó, um pouquinho de massa e coloca a cabeça de novo, mas isso só depois que secar bem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu te vejo na próxima aula.